Olá, gente boa, tudo na paz do Senhor Jesus. Deixa eu falar algo aqui muito sério. É comum alguém dizer, ou você já pode ter dito e fala isso, e eu também, e você vai ouvir isso ainda muito. Alguém dizer assim, ó, ou você mesmo falar, você tem que vencer o pecado. Fulano, você tem que vencer o pecado. Ou então você falar para si próprio, eu tenho que vencer o pecado. Mas sabe o que acontece? Vamos refletir aqui de forma breve. É impossível vencermos o pecado. Sim, é bíblico. É bíblico, eu vou te provar, não sai do vídeo não. Você vai entender só se você ficar até o final. É impossível vencer o pecado. O pecado já foi vencido. Como é que você vai vencer aquilo que já foi vencido? O pecado já foi derrotado. Como é que você vai derrotar quem já foi derrotado? Exemplo, na Copa do Mundo. Infelizmente, mais uma vez, o nosso Brasil já foi eliminado, né? Alguns até gostam, outros nem ligam. Mas o Brasil já saiu. Como que a França ou a Espanha, que já estão classificados para a semifinal, como é que eles vão vencer o Brasil nessa Copa? Porque o Brasil já saiu. O Brasil já foi vencido, ele já não participa mais. Cristo naquela cruz é quem venceu o pecado. Ser humano nenhum, ser humano algum, tem condições de vencer o pecado. Por isso que Cristo teve que vir à Terra, para morrendo, levando sobre si nossos pecados e transgressões, pudesse nos fazer, através dele, vitoriosos ou mais que vencedores. Aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer assim, ó, final do verso 54, tragada foi a morte pela vitória. 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja, a antiga lei, a lei de Moisés, ou qualquer lei que você tentar seguir, seja o que for que você tentar colocar como objetivo para você vencer o pecado. Aqui está deixando claro que a força do pecado é a lei. Em Romanos 7, Paulo explica que o problema não é a lei, o problema é o ser humano, que não tem condições de cumprir a lei. Porque a lei de Deus, você não pode errar um ponto, mesmo que você tenha acertado todos os outros 612 pontos. Você não tem como acertar os 10 mandamentos. Ainda que você acertasse 9 e falhasse em um, você é considerado réu de todo o mandamento, de toda a lei. Entende? Sabe aquela questão que algumas bancas aplicam em provas? Se você erra uma questão, anula uma certa. Vamos lá. Mais ou menos aqui, mal comparando. A grande questão é o seguinte. A lei, como Paulo diz, é boa, é santa, é perfeita, o mandamento e tudo mais. Só que nós não temos condições de cumprir tudo sem errar, porque o ser humano peca até em pensamento, o ser humano peca até involuntariamente, então ninguém vai passar ileso diante da justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. Então nenhum ser humano consegue passar ileso, ainda que fosse numa ninharia, no mínimo detalhe, a gente já seria considerado pecador, errado, porque Deus é perfeito e santo. O mérito não terá como ser nosso, entenda isso. Aqui está dizendo a força do pecado é a lei. A lei é boa, mas como nós somos transgressores por natureza, o problema é esse, nós já nascemos com o pecado na nossa carne, estabelecido, imputado, instaurado. Então, a gente erra às vezes não querendo, a gente erra às vezes num pensamento. E também a gente erra porque o pecado está aí, meu irmão. As tentações são muito grandes e às vezes a gente cede. Então, acaba errando. De qualquer maneira, erra. Ninguém é perfeito, só Deus. Então, Jesus é o que nos dá a vitória. Porque a lei deixa claro que a gente não tem condições de cumpri-la. Por isso que a força do pecado é a lei. Porque o mandamento de Deus a gente não vai conseguir cumprir. E aí o pecado vem com mais força ainda, exatamente porque confronta a nossa natureza. A nossa natureza quer as coisas que agradam a ela, a nossa carne, os nossos desejos. E a lei de Deus vem na contramão disso, mas é para o nosso bem, é para nos sarar, é para nos curar. É aí que temos vitória. Então,
o pecado acaba ganhando mais força ainda quando a gente olha assim, poxa, eu tenho que cumprir isso. Mas, cara, eu não tenho como cumprir isso. Minha natureza vai contra isso. Exatamente isso. A força do pecado é a lei. Aí vem o verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não está na lei de Moisés, não está em qualquer outra lei. Nunca nós vamos conseguir vencer o pecado por meio de qualquer tipo de atitude que a gente queira tomar. Porque pecado não tem a ver só com o que eu faço. O pecado já está, o pecado já faz parte. O pecado é um só comigo, é o meu DNA, é a minha essência corrompida. Eu já nasço assim. Ah, mas as crianças, quando são crianças, são puras e inocentes. Mas é só você perceber que rapidamente as crianças já começam com o caminhar, não é só porque ela aprende ou vê um exemplo, você já vai ver que o ser humano em si, ele vai perdendo já aquela inocência de quando é um bebê, porque aquilo já está no DNA dele, ele pode crescer no melhor exemplo possível. Mas a natureza, Jesus falou, não é o que entra, é o que sai que contamina, porque no coração humano, na essência humana, na substância da alma, já estão contidos os pecados, os desejos. Quando a gente vai crescendo e vai interagindo com o mundo, com a sociedade, mas se uma criança acabar crescendo sozinha, cuidada por Deus, lá no alto do Monte Everest, sem a presença de ninguém, influência da sociedade, das culturas, das ideologias, ela nunca vai pecar. Isso não existe, porque os pensamentos, porque a natureza, ela já está inserida, ela é intrínseca, é inerente ao ser. Não é só eu cometi um ato, ele já está em mim, ainda que eu não o cometa, já está em mim. Então é impossível vencer o pecado. Se o ser humano pudesse vencer o pecado, não precisaria de um redentor, não precisaria de Cristo vir nos redimir. Quem venceu o pecado foi Jesus. Se o pecado já foi vencido e ele já levou sobre si os nossos pecados, por que ainda pecamos? E é claro, gente, a gente vai continuar pecando até o final. Só lê 1 Coríntios 15, eu li já o final, mas lê um pouco antes. Vai chegar um momento que seremos transformados, já não teremos mais essa natureza. Se nós acessarmos essa vida eterna em Cristo, seremos transformados, glorificados. Aí sim, já não vai ter mais pecado como atingir a gente, porque a nossa natureza vai ser transformada por completo, ok? Então, ainda que a gente creia em Cristo, aceite Jesus, a sua palavra, querendo ou não, a gente pode ter e está sujeito a ter e vai ter alguns deslizes mesmo querendo acertar. Mas só que a Bíblia diz que quem nasceu de Cristo, quem nasceu de novo, já não vai mais viver na prática do pecado, já não vai mais querer pecar voluntariamente, deliberadamente. Ele vai fazer de tudo para viver a palavra de Deus, porque o próprio Espírito de Deus vai habitar nele e vai dar graça e condições para ele ir cada dia mais vencendo. Quanto mais ele buscar a Deus e a natureza do Senhor, mais ele vai ter condições de não estar andando em práticas pecaminosas, mas sim dando fruto segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, o Evangelho de Cristo. Então vamos lá. Então como é que ainda continua existindo pecado? Como é que é isso? Aquele que não quiser lutar, é óbvio que ele já perdeu. E aquele que tentar lutar por si próprio, ele também já perdeu. Porque só tem um meio de se vencer o pecado. Porque na verdade ele já foi vencido. O pecado, quem venceu foi Jesus. Então a única maneira de eu conseguir viver uma vida onde eu não vou estar sujeito ao domínio do pecado é quando a minha mente for regenerada, o meu coração for regenerado, a minha consciência sofreu um novo Gênesis, um novo nascimento, ganhar uma nova gênese, uma nova identidade, uma nova substância, uma nova essência. E isso acontece pela fé. Se a gente crê no que Cristo fez por nós, no favor que Deus fez por nós, isso é graça. Deus entregou o seu Filho. Nós não temos que pagar o preço para a nossa salvação. O preço foi pago por Jesus. Por isso que é graça divina, porque nós não pagamos, é de graça. Quem pagou a conta foi Jesus. Você consegue entender a linguagem?
E nós nos tornamos coparticipantes pelo preço que Jesus pagou. Por isso a palavra diz em Romanos 8, nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro direto, legal de Deus. E quando cremos em Cristo e passamos a dizer sim, amém, com o coração eu creio, com os lábios eu confesso, a minha vida agora torna-se uma nova vida em Cristo. Não estou dizendo de uma vida religiosa, uma vida que realmente foi transformada, alcançada por Jesus e vai dar novos frutos, segundo a palavra de Deus. Nós então passamos a ter a mesma herança que Jesus, porque Jesus venceu a morte, cumpriu a vontade de Deus, ele é o herdeiro de toda a herança de Deus. E crendo nele, passando a ser discípulo dele, nós passamos também a ser herdeiros com Cristo da herança eterna do Pai Celestial. Entende? É tudo isso que a linguagem que a Bíblia trabalha para nos trazer esclarecimento, entendimento. Então, é o Espírito de Cristo que nos convence, entende? Cristo é quem venceu. Se eu creio e me entrego ao Senhor e me rendo e passo a obedecê-lo, eu me permiti ser convencido e vou viver a vida de um convertido de fato. O que é convencer? É vencer com. Quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é um só, que é o próprio Deus, né, o Espírito, ele nos convence, e aí a gente crendo, recebendo e andando conforme, nós fomos convencidos de fato. E convencer é vencer com, ou seja, eu fui convencido. Eu me permiti ser vencido por Cristo. Cristo me venceu. Eu me rendi a Cristo. Aquele que venceu o pecado, quando eu me entrego a ele, é como se agora ele me venceu, porque até então eu estava lutando contra ele. Entende? Jacó lutou contra o anjo. Jacó lutou contra Deus. Aí muitas vezes a gente luta contra o Senhor no sentido de quê? De estarmos insistindo em andar ao contrário do que ele tem para a nossa vida, a sua palavra, o seu reino. Mas quando eu permito que o Senhor me vença, entende? Eu venço junto com ele. Mas quando eu insisto em andar contra Cristo, contra os mandamentos de Cristo, as bem-aventuranças de Cristo, quando eu insisto em não crer em Cristo, eu já sou mais do que derrotado, eu já sou perdedor. Crendo assim ou não, compreendendo assim ou não, infelizmente, querido, é desse jeito, né? Ou felizmente. Então, por isso que é impossível o ser humano vencer o pecado. É impossível, porque o pecado não pode ser vencido por aqueles que já nascem pecadores. E um pecador não pode ser justificador nem de si próprio nem de outro, porque a natureza dele já é pecaminosa. Não tem como separar a natureza humana do pecado, é uma coisa só. Assim foi desde o princípio, quando o homem decidiu pecar. Por causa da queda de um, a herança do primeiro Adão passou a ser de toda a descendência. Tornamos-nos co-herdeiros com o primeiro Adão, só que do pecado. Cristo, o último Adão, o segundo e último Adão, aquele que veio e não pecou, mas obedeceu ao Pai, cumpriu com tudo o que precisava, sem pecar, mesmo sofrendo as mesmas tentações, como diz a carta aos Hebreus, sendo tentado à nossa semelhança em todas as coisas, porém sem pecado. Aí 2 Coríntios, lá no 5:21, final, vai dizer: ele se tornou pecado por nós, né? Se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos substituiu, por isso o nome é sacrifício vicário. Cristo nos substituiu naquela cruz. Quem merecia morrer na cruz era cada um de nós. Mas ainda assim, isso não surtiria efeito salvífico a ninguém, porque morreríamos em nossos delitos e pecados sem termos sido purificados. O que nos purifica é o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz do Calvário, né? Só o Espírito de Deus para convencer alguém, para fazer realmente o ser humano entender isso, compreender isso no seu mais profundo, que é simples, mas tem que ser pelo Espírito. Se Deus não revelar isso, a pessoa, ela não vai entender. Ninguém vai entender isso por si.
Pode tentar, pode pensar que entende, pode arranhar a casca da coisa, mas é só se Deus mesmo falar lá no profundo do indivíduo que só se Deus revelar, remover o véu da mente, do coração. Por isso também que não devemos ficar frustrados. Eu falo, fulano não entende. Parece que o mundo não... Querido, nós não temos como convencer ninguém. Se de fato fomos convencidos, é porque o Espírito de Deus nos convenceu. Agora, ser convertido é outra coisa. Tem gente que ainda não foi convencida, tem gente que já foi convencida, mas ainda também não é convertida. O Espírito Santo, como diz lá em João 16, versos 8, 9, se não me engano, ele é que convence o ser humano sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Se ele não convencer, ninguém vai convencer. Nosso papel é ser um testemunho vivo. Nós que de fato fomos alcançados, nós temos que ser um testemunho vivo. O que é difícil, mas a gente consegue em Cristo, né? Mas a gente tem que lutar contra a nossa natureza, nos rendendo a Cristo. Porque se for na nossa própria força, a gente já sai derrotado. Já de saída somos mais que perdedores. Então é impossível vencer o pecado. Não dá para entrar num ringue, numa luta que já foi vencida lá atrás, quando o primeiro Adão cedeu ao pecado. A luta acabou ali, nocaute, vitória do pecado, vitória das trevas. Somos herdeiros com ele da natureza pecaminosa. Só que Cristo restaura tudo quando ele vem. E sendo o único que não peca, é o único que tem a autoridade, visto que a natureza humana do pecado não fazia parte dele. Nós já nascemos assim. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, do próprio Deus. Veio da glória eterna. Entrou nessa terra através de um corpo humano. Passou pelo procedimento, né, do crescimento e saiu pela porta de saída, mas ele não tem a natureza corrompida. Foi tentado, venceu, não cedeu. E por isso que espiritualmente, só através de Cristo, nós conseguimos vencer e alcançarmos e acessarmos esse reino eterno que começa entrando em nós antes de entrarmos nele eternamente. Entende isso? Só Deus para te fazer entender isso. Só Deus para nos fazer entender isso. Então, crendo em Cristo, no que ele fez por nós naquela cruz, é que nós agora passamos a ter uma nova herança. Passamos a ser herdeiros com Cristo, não mais herdeiros em relação ao primeiro Adão, mas ao segundo e último Adão, ao segundo e último, o homem que não pecou e desobedeceu a Deus, né? O primeiro modelo errou, aí vem o próprio Senhor, se reduz a um homem, se faz homem e vence. E aí é só pela fé, por isso que Efésios capítulo 2. Epa, vamos lá, terminou não. É que eu tô apoiando no volante aqui. Por isso que Efésios, capítulo 2, versos 8, 9, enfim, segue lendo, lê antes, segue lendo. Diz que a nossa salvação vem pela graça, favor de Deus. Deus, como diz João 3,16, Deus entregou, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Efésios, voltando, diz, a salvação é graça, Deus nos deu. Por meio da fé, eu preciso crer no que Deus fez entregando Cristo. Se eu não crer, aí ele vai dizer, não vem de nós humanos, não vem de vocês, não vem de nós, não vem de vós. É dom, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Para que ninguém, nenhum ser humano, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nenhuma cultura, nenhuma lei, ninguém se glorie diante do Senhor. É ato do próprio Deus, ninguém pode se gloriar, não é meritocracia. Reino de Deus em Cristo Jesus não é meritocracia. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Não são meus sacrifícios que vão me salvar. Não são minhas boas obras que vão me salvar. A salvação pertence ao Salvador e ele é Jesus Cristo. Salvação não se compra, salvação não se barganha, não se troca, não se conquista, porque foi conquistada por Cristo naquela cruz. Porque se não fosse assim, nenhum de nós conseguiria a vitória
eterna. Só Cristo para te dar vitória de entendimento. Só Cristo para me dar vitória de compreensão. Você vê, é só Jesus mesmo. Então é impossível vencer o pecado. É impossível vencer o pecado. O pecado, quando a gente nasce, essa luta já aconteceu e o pecado já venceu. Não existe mais essa luta. Foi lá no ringue do Jardim do Éden. E Adão, nosso pai, nosso primeiro pai humano, nossa matrix, nossa matriz, perdeu. Entende? Mas lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, se cumprindo o que na verdade Deus já tinha estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, Jesus consumou, concretizou. Aí sim, pela fé, caminhando segundo a palavra dele, segundo o que ele cumpriu por nós, aí já somos mais que vencedores. Nós não entramos no ringue do Éden, já herdamos a derrota do primeiro Adão. E também não entramos no ringue do Gólgota, da cruz do Calvário. Já herdamos a vitória do último Adão, que é Jesus. Mas isso é pela fé. Se não creres, não acessa. Se não creres, não tem como. Você e eu não temos como vencer algo que já foi realizado, porque já foi. Lembra do jogo da Copa? A França não vai ter como ganhar o Brasil nessa Copa. A Argentina, se passar hoje da Suíça, não vai ter como ganhar do Brasil nessa Copa ou de qualquer outra seleção que já saiu, porque já aconteceu, já saiu, já não tem mais. O embate não tem como se encontrar para se enfrentar. Não tem como. Só tem como vencer pela fé, entendendo que já nascemos pecadores e que necessitamos daquele que é o redentor dos nossos pecados. Entende isso? E o que eu faço? Como é que eu vou vencer essas lutas? Mesmo eu já sou convencido, eu já creio, eu entreguei minha vida a Jesus, eu confesso, eu vivo a sua palavra, mas as tentações são muito grandes. O que eu faço para ser vitorioso? Existem alguns exemplos bíblicos. Gênesis 39, José todo dia teve que lidar ali com a mulher de Potifar, querendo seduzi-lo, dizendo deita comigo, e ele, não, que é isso, tá doido, tá errado, não pode ser pecado, se esquivando. Mas no dia que ela viu a oportunidade, estando com ele sozinho naquela casa, foi pegando ele, deita comigo, eu quero você, Josézinho. José saiu correndo, fugiu, só que a roupa, parte ali da sua veste, a sua túnica, enfim, acabou ficando, ele saiu voado. E a mulher inventou, caluniou, falou. A mulher que não foi saciada no que queria, foi rejeitada, né? Foi uma rejeição correta. Ficou doida, armou para José. Aí inventou. Isso é perigo, hein? É claro que a gente vê aí, a maioria dos casos é verdade, mas tem que ver direitinho, porque tem coisa que é invenção e às vezes a pessoa acaba pagando um preço injusto. José, desde lá de trás, a mulher caluniou contra ele e ele acabou preso e passou, porque pelo que passou até depois vinha a honra e tudo mais. Esse José quis me pegar à força, eu gritei. Aqui a prova é que a roupa dele, uma parte da roupa dele tá aqui, ó. Quando ele viu que eu não cedi pra ele, que eu comecei a gritar e ele saiu correndo desesperado de ser pego por vocês, ó, deixou até a capa dele aqui. Aí já era, abraçar a ideia da mulher, acabou. Então vamos lá. Para finalizar aqui, que o vídeo já foi direto. Tem que fugir. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Quer ver? Eu vou ler aqui e termino. Ele vai dizer assim, ó: fuja, Timóteo. Foge, outro sim, fuja das paixões, dos desejos da mocidade. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com os que de coração puro invocam e chamam pelo nome do Senhor e vivem essa fé. Tem muita gente que diz que, para que congregar? Esse versículo aqui, esse contexto aqui, já é um dos motivos que mostra a você a palavra te incentivando a você fugir
dos desejos da carne, da juventude, enfim. Ah, mas eu não sou mais jovem, mas vai ter desejo de várias maneiras erradas aí, vai ter. Ele está dizendo, segue a justiça do evangelho, segue a fé na palavra de Deus, o amor e a paz junto, a paz do Senhor, junto com aqueles que de coração puro buscam a Deus. Vamos caminhar? Não sou diferente de você. Eu também vou ter que lutar em Cristo Jesus todo dia. Porque as tentações são para todos. Mas é Cristo que já venceu por nós. Então como é que a gente vence? Parando de lutar contra Deus. A questão não é lutar contra o pecado. A questão é parar de lutar contra o Senhor. Se você tentar entrar no ringue ou ficar batendo de frente com o pecado, você vai cair, eu vou cair. Porque o pecado já nos venceu. Agora a questão é parar de oferecer resistência em relação a Deus. Parar de lutar contra a voz do Espírito de Deus, que nos convence, que nos chama, que nos incomoda, que nos mostra e diz, ó, para, sai fora, tu já sabe, olha a consciência. Então a grande vitória da gente foi conquistada na cruz. E como a gente vai conseguir vencer um dia após o outro? Não é tentar bater de frente com o desejo, com o pecado. É não entrar nessa de querer lutar contra o pecado, porque já perdemos para ele. É parar de lutar contra Jesus, porque aí nós seremos vitoriosos com ele, aquele que já venceu o pecado. E a gente é se render. Por isso a palavra diz, ó, se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. É parar de oferecer resistência àquilo que a gente sabe que tem que viver, a vontade de Cristo. E aí a gente vai estar substituindo os desejos da carne pela vontade do Senhor. Quanto mais a gente buscar se alinhar com o Espírito de Jesus, com a pessoa de Jesus, com os ensinos de Jesus, vai perdendo força em nós essa coisa de ai, eu tenho que pegar, eu tenho que tocar, eu tenho que apalpar, eu tenho que provar, eu tenho que degustar, eu quero pular ali, eu quero entrar ali, eu quero ir para lá, eu quero fazer, tá gritando em mim, ai, o desejo. Não se vence isso ficando igual um doido, querendo cada vez mais ser religioso, ficar fingindo, então vou rezar, como alguns dizem, então vou orar, então vou pegar a Bíblia e vou ficar tentando ler. E às vezes a pessoa fica fazendo oração, ou como alguns vão dizer, prece ou reza. Vamos ficar lá, falando do pecado. Tem gente que fica falando, o meu desejo é esse, Jesus me ajuda. Tudo bem você ter seu momento com o Pai Celestial e confessar, apesar dele já saber, é saúde para nós. A gente tem intimidade, desenvolver relacionamento com ele. Pai, o Senhor me conhece, a minha carne deseja isso, eu quero muito cometer isso. Mas você não pode se prender nisso, você não pode ficar muito tempo nisso, porque senão você está alimentando ainda mais aqueles desejos. E ao invés de você ter saúde, a oração ser sadia, você está piorando a força do pecado é alheia. Você fica ali, eu vou fazer isso aqui para ver se eu venço isso aqui. É se render a Cristo. É substituir. Jesus falou, tá com fardo pesado? Substitua, tome o meu. Eu trago alívio para você. Aí agora você tome sobre si o meu jugo. Ele é suave e o meu fardo é leve. Aprenda de mim, anda comigo, anda na minha presença. Passe a voltar os olhos para as coisas do meu reino. Foque em mim, não foque no pecado. Ande para a minha direção, que daqui a pouco você vai ver aquilo que te puxa tanto para o outro lado, já não vai ter mais aquela coisa. Por quê? Porque você está indo para outros. Você está se rendendo a Jesus. A vitória, Tiago vai dizer assim, ó, capítulo 4, verso 7, se não me falha a memória. Sujeite-se a Deus. Aí sim, sujeito a Deus, você resista ao diabo. E ele, fugirá de você. E Lucas 4,13 vai dizer que o diabo foi embora quando tentou vencer Jesus no deserto. Jesus não entrou na dele. Jesus se garantiu na palavra, venceu pela palavra, na dependência do Pai. Só que Lucas 4,13 diz que o diabo foi embora até momento ou ocasião oportuna. Por quê? Porque ele vai estar sempre rodeando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o inimigo vai estar como um leão rugindo ao derredor, buscando devorar e tragar.
a quem ele puder, quem ficar brincando de dar oportunidade a ele. Ah, então vou viver desesperado. Não, é só viver em Cristo. É só decidir por Jesus todo dia e se render. É o que eu tenho que fazer. E eu não tô nem pregando para você, eu tô pregando para mim. Que Deus abençoe sua vida. Se tiver utilidade para sua vida também, fique com essa palavra. Olha, se você conseguiu chegar até aqui, você, tá de parabéns. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a você e a sua família. Termina aqui a nossa vitória. Já foi conquistada. A nossa derrota foi conquistada lá no jardim. E a nossa vitória foi conquistada no Calvário. E será que vai ter uma revanche? Não, Jesus consumou para sempre. A vitória é eterna. Basta crer. Como eu já falei esse tempo todo aqui, né? É sobre isso. Que Jesus abençoe sua vida.